Glória a Deus, gente. Então, estamos em mais uma aula juntos. Hoje, nós estamos na segunda aula do passo 5 e nós vamos fazer um complemento daquilo que foi falado na aula passada, na aula 1, quando nós falamos da nossa vida ser compartilhada dentro daquilo que nós recebemos da parte do Senhor. Eu tive oportunidade durante algum tempo de fazer um processo de discipulado, na época que eu estava com os jovens, e nessa época eu selecionei alguns desses jovens que estavam já sendo preparados, estavam capacitados e estavam engajados em servir ao Senhor, mas não sabiam exatamente aonde, como. Então eu peguei esses jovens, eu os levei para minha casa, ofereci a eles um café da manhã para depois nós termos um tempo de ministração e de palavra. E naquele momento eu disse para eles uma palavra, eu trouxe uma palavra para eles, né, da própria Bíblia, que ilustra bastante esse momento de você receber aquilo de Deus e você dar, né? Então a palavra do Senhor fala: de graça recebestes, de graça deis. O que significa isso? Tudo aquilo que é investido na sua vida, tudo aquilo que o Senhor possibilita que você tenha acesso como conhecimento, todo o poder, toda a unção que é colocada sobre a sua vida, isso não é apenas para você, isso não é para que você seja abençoado, isso não é para que você seja próspero, mas é para que você possa transbordar isso para a sua volta. É claro que Deus tem bênção para a sua vida e é claro que Deus tem prosperidade para você. E eu falo prosperidade dentro do termo bíblico de prosperidade, que é você ser bem-sucedido, você ser uma pessoa bem-aventurada em todas as áreas da sua vida. Eu não estou falando apenas da área financeira. Então, aquilo que nós recebemos da parte de Deus, as experiências que nós temos com Ele, e as experiências, gente, são muito ricas. Tudo aquilo que você passa com o Senhor, sejam os fracassos que você aprende qual é o caminho da vitória, ou seja, efetivamente, quando você já tem uma grande vitória nas suas mãos, todas essas coisas servem para nós ilustrarmos, ajudarmos, abençoarmos pessoas que estão à nossa volta, pessoas que precisam escutar de nós uma palavra, uma direção, receberem um ânimo. E, além disso, nós propagarmos a palavra do Evangelho, propagarmos a mensagem que Cristo nos deixou. Da mesma maneira que essa mensagem toca no meu e no seu coração, tem outras pessoas que vão ser tocadas por ela também. Então, na aula número 1, que foi a aula da semana passada do passo 5, nós falamos especificamente de como nós compartilharmos as boas novas, como nós compartilharmos aquilo que temos recebido da parte de Deus. E hoje nós vamos ver alguns exemplos de evangelismo e discipulado, né, que aconteceram na igreja primitiva. Evangelismo é literalmente você levar levar uma pessoa que ainda não conhece o amor de Cristo, que não conhece o poder de Cristo. E eu falo isso, gente, de uma maneira com bastante temor, porque embora nós né, tenhamos sido criados e vivemos num país cuja sua base e formação foi basicamente a Igreja Romana ou a Igreja Católica, existem muitas pessoas como eu que frequentavam uma missa, mas simplesmente iam na igreja como se fosse alguém que carrega um pé de coelho, alguém que tem um trevo de 4 folhas, entende? Você vai na igreja para ser abençoado, vai na igreja para que você tenha sorte nas coisas que acontecem na sua vida. E você não está muito preocupado com o que alguém está falando, qual é a mensagem que está sendo transmitida. Se torna muito mais uma tradição, um rito, do que propriamente um relacionamento com Deus, um relacionamento com a palavra de Deus. Então, nós sabemos que a base da nossa sociedade veio especificamente da Igreja Romana. Mas tem muita gente que não sabe quem é Cristo Jesus. E Cristo Jesus não é meramente nós falarmos, é o Filho de Deus que foi crucificado. Existe todo um entendimento, uma revelação do coração de Jesus Cristo, do seu amor, da sua plenitude, e coisas que nós aprendemos através da leitura da palavra, através da oração e através da intimidade que nós vamos adquirindo com Ele, do nosso relacionamento diário, que a maioria das pessoas não conhece nem nunca teve. Arrisco dizer que ainda tem pessoas dentro da igreja que passam por essa situação de não conhecerem o coração de Deus, de não terem um relacionamento com Ele e já frequentam cultos e já estão, às vezes, em algum ministério, não falo na liderança, mas frequentando algum ministério há alguns anos. Então é muito importante
o evangelismo porque nós levamos o conhecimento do amor de Cristo para aqueles que ainda não têm entendimento. E o discipulado, que é literalmente você pegar essas pessoas que estão chegando e acompanhá-las e prepará-las. Eu jamais teria chegado até aqui e não estaria dando essas aulas, não teria passado pela liderança de jovens, não teria estado, né, junto ao Ministério de Diaconato ou intercessão e até mesmo dentro da consolidação, se eu não tivesse recebido acompanhamento. É fundamental. Então, o evangelismo é o passo principal. Sem ele, nada acontece, porque é a partir daí que você tem um entendimento, que você entrega a sua vida para Cristo, que você decide por uma vida diferente, que você entende que há algo melhor da parte de Deus para você, ok? Mas o discipulado é fundamental para você solidificar essas bases e preparar aqueles que vão ser propagadores dessa palavra. Municiados, não de achismos. Eu acho que Deus faz isso. Eu acho que Deus fala dessa maneira. Nós temos que deixar de lado os achismos e começarmos a nos focar na palavra de Deus, porque é ali que está a resposta. E aquilo que nós não sabemos, nós buscamos a revelação, buscamos o entendimento da parte de Deus em oração. Mas, principalmente, o que nós vamos ver hoje é como isso aconteceu no passado, como isso aconteceu na igreja primitiva, e esse exemplo dessas pessoas, desses homens e mulheres de fé que passaram pelo início da igreja, servem para nós de muitas maneiras. Porque eu volto a falar para vocês que, embora a tecnologia tenha crescido de muitas maneiras, embora o conhecimento tenha se ampliado de uma maneira absurda, né? Como se multiplicou, mas o coração do homem é o mesmo hoje o que foi na antiguidade. Tem os mesmos anseios, os mesmos desejos, os mesmos vazios. Então, nós, olhando para essas pessoas do passado que enfrentaram as suas dificuldades, como nós enfrentamos as nossas hoje, ver como elas venceram e como elas foram propagadoras, foram evangelistas e discipuladores na igreja primitiva, isso vai nos dar um alento para tomarmos, né, essa direção também, cumprirmos esse propósito e essa missão que o Senhor comissionou a todos aqueles que creem no seu nome, a todos aqueles que são chamados, né, segundo o seu amor. Amém? Eu queria começar, dentro dos tópicos que nós vamos estar falando hoje, a falar sobre o evangelismo pessoal que está ilustrado através da vida dos apóstolos. Mas antes da gente entrar especificamente nos textos, eu queria dar um texto base para a gente abrir esse tópico, que está no livro de Atos, capítulo 1, no versículo 8. E esse texto ele tem algumas dicas daquilo que Deus havia preparado, uma sequência de eventos que deveriam acontecer, e nós deveríamos entrar dentro dessa sequência para cumprir, enfim, o propósito e cumprirmos o nosso chamado. Então a palavra do Senhor diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, vamos entender aqui aquilo que Deus está comissionando os seus chamados e como isso funciona para as nossas vidas, da mesma maneira que funcionou para aqueles que fizeram parte da igreja primitiva. Só para a gente ilustrar uma coisa que é importante, talvez você tenha dúvida, mas o que é a igreja primitiva? A gente considera a igreja primitiva até aquela que se formou, claro, desde os apóstolos, quando Jesus subiu aos céus e o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos e ali eles fizeram seus discípulos, e isso foi se multiplicando e a palavra foi sendo levada através das missões, né, das viagens missionárias. Então a gente considera que é esse início através, né, dos apóstolos, né, dos discípulos que viraram apóstolos até aproximadamente o 3º século. A gente considera aí a igreja primitiva, ok? Enfrentaram os primeiros desafios, enfrentaram as perseguições, enfrentaram muitas situações contrárias, mas num poder violento da parte do Espírito Santo, tanto para direcionar, como para comissionar, como para capacitar, também poder para curar, para expulsar demônios. Havia uma grande manifestação do poder de Deus, como também há no nosso tempo. Mas a igreja primitiva ficou conhecida por esses primeiros passos que a gente vai agora destrinchar através
desse texto de Atos, capítulo 1, versículo 8. Então, primeira coisa importante, qual era a condição indispensável para o desempenho dessa tarefa? Então, o que era necessário, fundamental, o início de tudo, para que eles pudessem começar a evangelizar e, posteriormente, discipular aqueles que estavam se convertendo. Número 1, sem sombra de dúvida, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Gente, sem o Espírito Santo, nós não fazemos nada. Na força do seu braço e do meu, não vamos alcançar grandes distâncias. No nosso intelecto, na nossa sabedoria pessoal, dentro das nossas capacidades humanas, nós não vamos conseguir alcançar grandes coisas, porque existe uma limitação, tanto intelectual como de força para nós. Não tem como ser diferente disso. Nós precisamos do Espírito Santo. É Ele quem nos comissiona do poder, é Ele quem dá a direção, é Ele quem fala com o nosso coração, é Ele quem acrescenta dentro de nós aquilo que é necessário. Então, primeira coisa que nós devemos nos lembrar, que a missão só começa quando, então, o Espírito Santo de Deus vem sobre nós. Mas e aí? Como é que o Espírito veio sobre você ou sobre mim? Será que já veio? Será que não veio? Quando você entrega a sua vida para Cristo Jesus, quando você crê que Ele é o Filho de Deus, e quando você confessa que Ele é o seu único e suficiente Salvador, que Ele é Deus na sua vida, que Ele é o Filho de Deus, o Pai, então o Espírito Santo de Deus vem instantaneamente habitar dentro de você. É claro que entre Ele vir dentro de você e haver o que nós chamamos do batismo, né, do Espírito Santo, que é a manifestação do seu poder, às vezes isso demora um pouco mais para outros, demora um pouco menos para alguns, isso é parte do processo do tratamento de Deus com cada um. Mas você já recebeu o Espírito Santo a partir do momento que você entregou verdadeiramente o seu coração a Cristo Jesus. Amém? Ele é a base para nós começarmos, porque sem Ele nós não temos como cumprir a missão. É Ele quem ilumina os nossos pés, é Ele quem dá a revelação da palavra, é Ele quem fala de situações ou coisas que estão para acontecer, para que nós possamos nos posicionar diante dessas situações. Ele que fala das pessoas que estão à nossa volta, quando nós podemos ser instrumentos, aquilo que nós devemos falar. É Ele quem dá a instrução, é Ele que nos capacita de uma maneira sobrenatural. Ele é a condição indispensável para início de conversa, para nós falarmos de evangelismo e discipulado, e assim como foi com os antigos, isso é conosco hoje também. Depois, definição da tarefa. O que fala aqui na sequência do versículo? E sereis minhas testemunhas. Essa palavra testemunha no original é martos, que tem a mesma raiz de mártir, ok? Mas ele quer dizer também, além de ser uma testemunha legal, ou seja, alguém que efetivamente vivenciou, experimentou, que viu, que presenciou um acontecimento, porque essa é a verdadeira testemunha, mas está também falando daqueles que entregaram a sua vida a serviço de Cristo e até mesmo para perdê-la, para perder a sua vida a serviço de Cristo, provando a sua genuína fé. Gente, nós somos chamados para passarmos por diversas provas. Essas provas enriquecem a nossa vida, nos fazem crescer, provam a nossa fé e nos fazem ficar mais firmes. Amém? Nós temos N exemplos dos antigos, servos de Deus, pessoas apaixonadas por Cristo, que serviram o Senhor e perderam a sua vida. E isso foi uma maldição? Isso foi um problema? Deus não estava presente? Onde estava o Senhor nessa hora? Nós precisamos aprender a confiar naquilo que o Senhor está fazendo, principalmente porque a nossa vida não termina aqui. Essa é uma etapa que é um tempo extremamente curto e breve, pois a palavra de Deus já fala, né, que a nossa vida é como uma fumaça, um vapor que aparece e logo se desfaz. Por quê? Porque é muito breve, gente. Principalmente se formos tentar comparar com a vida eterna. Se nós tentarmos traçar esse paralelo, não vamos conseguir. Por quê? Não tem como comparar a brevidade dos nossos dias aqui com a eternidade com o Senhor. Amém? Então, a definição da tarefa, sermos testemunhas de Cristo Jesus. O que quer dizer isso? Eu vou levar as pessoas à minha volta o meu testemunho de vida com Ele, aquilo que eu experimento com Cristo, aquilo que eu aprendo de Cristo,
aquilo que ele fala comigo, as situações que eu passo e que eu erro ou que eu acerto, isso é o nosso testemunho. Gente, a nossa vida é muito rica em testemunhos. Nós precisamos aprender a discernir dentro desses testemunhos as ações que Deus tem feito, porque isso vai ajudar as pessoas à nossa volta. É muito mais fácil, entenda dessa maneira, é muito mais fácil uma pessoa que passou por uma bancarrota e o Senhor o levantou de todo o prejuízo, de toda a perda que ele teve, para ele ministrar pessoas que estão passando por perda financeira, do que você levantar uma pessoa que nunca passou por essa situação. O Espírito Santo é o mesmo nos dois. Mas aquele que tem a experiência, ele vai poder explicar de uma maneira muito mais profunda o que é passar pela perda e depois ver a ação de Deus levantando a sua vida. Então você tem experiências na sua vida que você já passou com Deus e que servem de uma maneira riquíssima para ajudar, para dar um estímulo, para dar um ânimo para pessoas que estejam passando por situações e circunstâncias parecidas com as suas. Amém? Então, qual é a definição da tarefa? Sermos testemunhas. Depois, por último, qual é o campo que tem que ser abrangido? O que ele fala aqui no final do versículo 8? Olha, vocês serão as minhas testemunhas tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra. Aqui há claramente uma instrução para iniciar o processo num determinado local, mas não permanecer nele. E esse raio de ação, vamos dizer assim, ele vai ampliando. Jerusalém, vamos ampliar Judeia, vamos ampliar Samaria. E aqui quando falava em Samaria, levando-se em consideração que a palavra começou a ser propagada e foi ministrada a judeus que se converteram, ok? Judeus que se converteram. Quando você já fala em Jerusalém, grande bênção, estamos aqui na capital do universo. Para o judeu é assim que funciona. A capital do universo, Jerusalém. Amém? A cidade santa. Depois nós vamos falar de Judeia, já estamos um pouquinho na periferia. Quando fala de Samaria, não, Samaria nem judeu não é. Samaritano nem judeu não é. Então já existe um certo preconceito. Então nós estamos falando de ampliar um raio para um lugar que já ninguém queria ir. E confins da terra, então, nem se fala. Mas é essa a estratégia que o Senhor deu e esse o campo que deve ser abrangido. Então, como essas pessoas começaram naquele tempo? Exatamente como foi descrito aí. Embora depois a gente vai dissertar um pouquinho ao longo da aula de hoje, foi necessário um empurrãozinho da parte de Deus, porque muitas vezes eles, assim como nós, ficaram acomodados, ficaram na sua zona de conforto. Amém? Então, qual deve ser, trazendo esse paralelo com as nossas vidas hoje, como deve começar o ministério na minha vida e na sua? Assim que nós recebemos a Cristo Jesus, quem é Jerusalém na minha vida e na sua? A sua família. Se a sua família não é convertida, se a sua família não conhece o amor de Cristo, essa é a sua Jerusalém. E você vai trabalhar, vai estimular, vai pregar com sabedoria, colocando as coisas da maneira correta, vai se posicionar, vai mostrar a sua fé, a sua mudança vai ser o seu maior testemunho, e a sua palavra vai apenas corroborar com aquilo que você está vivendo, com essa novidade que você está vivendo, através do amor de Jesus. Mas ganhada a sua família, ganha a sua família, trabalhada a sua família, você começa a partir para outras esferas. Você tem os seus amigos, você tem as pessoas do seu trabalho, as pessoas da faculdade, da escola. E assim você vai ampliando isso até que de repente você está num chamado de ir para as nações. Talvez você não vá para as nações fisicamente, mas hoje, através do Zoom ou de algum outro aplicativo, através da internet, do YouTube, através do Instagram, nós conseguimos tocar em pessoas que estão do outro lado da Terra. Enquanto nós estamos hoje numa aula que é feita à noite, nós podemos alcançar alguém que está acordando do outro lado do mundo. Então, o nosso chamado vai abranger, né, essas esferas de crescimento. Não adianta nós queremos começar conquistando o mundo se a nossa família está perdida. Então, nós começamos com a nossa Jerusalém, depois vamos para a Judéia, então vamos para Samaria, e aí Deus vai nos levar até onde Ele quiser. E quando eu falo isso, gente, existe eu acho que um estigma dentro da igreja, né, que
existe o pastor, existe o bispo, o líder de ministério, são esses os que pregam, esses que vão alcançar as nações, que vão alcançar as pessoas em diversos lugares. Mas eu quero te dizer, nem sempre o seu chamado vai ser igual ao do seu pastor, do seu líder ou do seu irmão. Você precisa compreender esse chamado antes de se preocupar se você vai alcançar multidões ou não. O que você deve fazer é se lançar com esse objetivo. Mas se você alcançar 2, 3, 5 pessoas que se convertam e entreguem sua vida para Jesus, você imagina que a Bíblia fala que de que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? O que significa isso? Que a alma de um homem, um único homem, vale mais do que o mundo todo. Que diria você ganhar 5, 7, 10 almas para Cristo Jesus? Então nós não estamos numa competição de quem ganha mais vidas para Jesus. Nós estamos sim, numa caminhada para compreender o nosso chamado e poder exercer ele com responsabilidade, com sabedoria e com comprometimento. Amém? Eu quero contar um pouquinho para vocês através do livro de Atos. Hoje nós vamos falar muito sobre o livro de Atos, que retrata especificamente o início da igreja primitiva e os acontecimentos que são muito importantes para a gente, não apenas conhecer, mas saber que nós podemos vivenciá-los também, de uma maneira diferente, ok? Mas debaixo do mesmo Espírito, debaixo do mesmo poder. Então, eu queria ler alguns textos de Atos 13, que eu quero ilustrar para vocês, e depois vamos ler também, mais para frente, o livro de Atos 15. Mas vamos começar com o de Atos 13 primeiro. Eu quero ler dos versículos 1 a 5 para a gente iniciar, e a palavra do Senhor diz assim: Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo, para a obra a que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia, e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas, tinham também a João como seu auxiliar. Então, nós estamos falando aqui do início, igreja de Antioquia. Antioquia hoje é uma região da Turquia atualmente, tá? E lá já havia uma igreja primitiva sendo formada. Você vê que aqui nós estamos falando de Saulo, ok? Saulo, que nós sabemos pelo que o seu nome foi transformado, ok? Para Paulo. E o Espírito Santo trouxe algumas direções para eles. Olha, eles estavam nessa igreja e precisavam sair para outro lugar. Então o Espírito Santo separou 2 pessoas, que foi Barnabé e Saulo. E aí os irmãos, todos que estavam lá, imporam as mãos sobre eles, oraram sobre eles, eles já estavam orando e jejuando, buscando uma direção do Espírito Santo, e o Espírito Santo separou esses 2 homens para saírem, irem para outras regiões, para pregarem a palavra de Deus, como nós vimos aqui. Eles foram para Seleucia, depois foram para Chipre, depois foram para Salamina, e assim eles foram divulgando e anunciando a palavra do Senhor nos lugares que eles estavam. Depois, nos versículos 13 e 14, diz assim: E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou a Jerusalém. Mas eles, atravessando de Perge para Antioquia, da Psídia, indo num sábado, à sinagoga, assentaram-se. Então, aqui temos um movimento deles indo para uma outra localização agora. Então nós vemos esse dinamismo da parte de Deus. Eles estavam ministrando num lugar, Deus os chamava para ir para outro lugar, e assim isso também acontece na minha vida e na sua. Nós começamos nosso ministério talvez pregando para alguma pessoa dentro do escritório, dentro do nosso ambiente de trabalho. Quando aquelas pessoas já estão preparadas, estão começando a ser acompanhadas, então o Senhor vai nos levar para um outro lugar, Ele vai preparar uma outra circunstância, vai preparar uma outra condição onde vamos alcançar outras pessoas. Isso também acontece conosco. Amém? Mais um texto aqui do mesmo livro de Atos 13, só que no versículo 44 até o 52, que diz assim: No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus
Vendo as multidões, tomaram-se de inveja e blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outro, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas, posto que a rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios. Porque o Senhor assim nolo determinou: eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isso, regozijaram-se e glorificaram a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição, e os principais da cidade levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. Estes, sacudindo contra eles o pó dos seus pés, partiram para Icônio. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Quando você olhar na Bíblia, que nem esse texto aqui, declarando que os gentios se regozijavam e glorificavam a palavra do Senhor, é motivo de alegria para mim e para você. Porque a palavra do Senhor começou a ser ministrada no meio dos judeus. E como se os judeus negassem aquilo e rejeitassem aquilo, então Deus levou essa palavra para todos nós, nós que somos os gentios, e fomos alcançados por esse amor e por essa palavra também. Amém, gente? E com isso a gente vai fechar esse primeiro tópico, que é o evangelismo através da vida dos apóstolos. E eu quero falar agora um pouquinho mais sobre as marcas desse evangelismo que está registrado no livro de Atos. Uma das marcas que nós temos da igreja primitiva, gente, era a intensidade. Sabe, gente, o evangelho não era levado como algo secundário, como algo que a gente faz no tempo vago. Eles tinham uma intensidade muito forte, uma adoração, uma paixão pela palavra, por Cristo. Para eles não importava nada, não importava o que eles tinham, não importava nem a vida deles. Esse nível de intensidade marcou efetivamente o início da igreja primitiva. Quando você vê lá no livro de Atos, capítulo 2, nos versículos 46 e 47, a palavra do Senhor diz assim: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. E depois no livro de Atos 5:42 está escrito assim: e todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Não sei se você para pensar ou meditar sobre essas pessoas, de repente você chega a essa conclusão. Bom, eles perseveravam todos os dias, partindo pão, refeição, pregando a palavra, então esse povo não tinha nada para fazer. Tudo que eles tinham para fazer era isso. Era um povo que foi escolhido entre aqueles que estavam desocupados, e Deus levantou os desocupados para levar a sua palavra e poder ter em tempo. Quero dizer para você que se você pensar isso, você está redondamente enganado. Deus não levanta a gente desocupada, primeiro porque a gente desocupada vai ter qualquer desculpa para não servir a Deus. Deus levanta a gente que tem muito trabalho. Deus levanta a gente que tem dificuldade. Deus levanta a gente que tem que superar uma série de obstáculos, porque esses não vão deixar o trabalho de lado. Porque pela própria consciência da responsabilidade, do compromisso que já tem com as suas coisas, quando entende o nível de compromisso e de seriedade que existe no reino de Deus e na sua palavra, são pessoas que não vão deixar isso ser feito de uma maneira secundária, de uma maneira como ser feito de qualquer jeito. Então, a intensidade é importante. Deus espera intensidade de nós. Quando ele fala, né? Amai a Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de toda a sua alma. O que é isso? Intensidade.
Então, quando você entender o seu chamado e você se lançar para cumprir esse chamado, faça com intensidade como eles fizeram. Não tem coisa pior, gente, eu não falo nem a nível de evangelho ou de ministério de igreja. Não tem nada pior que você ter uma pessoa no trabalho que não tem intensidade com a empresa, que não tem intensidade com o trabalho que é desenvolvido na empresa onde está. E aí você passa um desafio para essa pessoa, ela inventa 1000 desculpas para não ter que fazer, para não ter que cumprir, porque não tenho isso, porque eu não tenho aquilo. Sabe quem é que Deus levanta no trabalho? Aqueles que não encaram os desafios, aqueles que eu não tenho a ferramenta, mas eu vou atrás, eu vou preparar, eu vou estudar, eu vou correr, eu vou fazer e vou acontecer e vai dar certo. Esses são os que têm intensidade. Amém? Então tenha intensidade com Deus. Deus não tem prazer em relacionamentos rasos. Ele quer que você tenha intensidade com Ele. Eu sei que às vezes a gente erra, às vezes a gente falha diante dele. Mas sempre é um momento de buscá-lo, um momento de se arrepender, um momento de se quebrantar e com intensidade buscar a graça dele, o amor dele. Amém? Intensidade foi a marca da igreja primitiva, intensidade deve ser a nossa marca também. Dinamismo. O que é dinamismo? Eles não estavam esperando os pecadores vir até eles perguntar: olha, fala para mim um pouquinho da palavra de Deus, me ajuda aí que eu sou pecador e eu preciso me converter. Se você está esperando que os pecadores venham até você, eventualmente pode acontecer por causa do seu próprio testemunho, mas nós é que vamos ter que ir até eles, vamos ter que buscá-los, vamos ter que discernir, ouvir o Espírito Santo, aqueles que estão à nossa volta, exatamente como a igreja primitiva fazia. Eles saíam e iam para os lugares, eles se colocavam à disposição do Espírito Santo para estarem sensíveis às estratégias que iriam acontecer e ali poderem tocar nas pessoas, poderem levar uma palavra, poderem levar essas pessoas a escolherem se arrepender ou não. Amém? Porque não somos nós que vamos convencer as pessoas do pecado. Quem convence do pecado é o Espírito Santo. Mas nós vamos levar até essas pessoas o entendimento do que é o pecado, para que elas possam decidir se por Cristo ou não. Amém? Depois, ousadia. Gente, é necessário ousadia. Se tem uma coisa que não tem cabimento, é crente agente secreto. Crente 007. Ninguém sabe que o cara é crente. Ele é tão agente secreto, sabe? Ele consegue se disfarçar no meio da multidão. Ninguém sabe que o cara é crente. Eu quero te dizer, não há nenhum benefício disso. Você não foi chamado para ser agente secreto. Você foi chamado para brilhar a luz de Cristo. Só que para isso é necessário ousadia. Esses que eu estava falando para vocês aqui nesse texto, de Atos 13, repare que eles tiveram ousadia de ir lá e de pregar. E os judeus não gostaram. E começaram a blasfemar, e começaram a incitar as pessoas contra eles, e começaram a colocar pessoas contra eles, começaram a persegui-los. Mas você acha que por conta disso eles deixaram de ter ousadia, ficaram com medo? Ousadia, gente, para declarar que Cristo Jesus é o Senhor da sua vida. Ah, mas vão tirar sarro de mim, que eu sou um Bíblia, que eu sou crente, que eu sou isso. Falem o que quiser. Falem o que quiser. Mas você tem um testemunho para dar. Você não pode ter nem medo, nem vergonha. Você tem que ter ousadia. Deus deu um espírito de ousadia para cada um de nós, através do Espírito Santo. Amém? Eu quero dar esse texto de Atos agora 4, versículos 19 a 31, que diz assim: Mas Pedro e João lhes responderam: Julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram. Não tendo achado como os castigar, a Pedro e João, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele que se operava essa cura milagrosa, ou seja, através deles uma pessoa foi curada. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes, os anciãos.
Ouvindo isso, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, tudo disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual ungiste. Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gente de Israel para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as tuas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes as mãos para fazer curas, sinais, prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Tenha ousadia, essa era uma marca. Aquelas pessoas estavam tão apaixonadas, estavam tão entregues diante do Senhor, que nada podia demover eles da fé deles, nada podia tirar do caminho, nada podia tirar eles do projeto que Deus tinha colocado no coração deles, do propósito que eles tinham diante deles, nada. Então tenha ousadia. Eu sei que tem a maneira correta, tem o momento certo da gente inserir uma palavra, trazer uma direção, orar por alguém, mas busque a direção do Espírito Santo e tenha ousadia. Ele vai preparar oportunidades para mim e para você, para que nós possamos propagar essa palavra. Amém? Outra marca da igreja primitiva, dependência do Espírito Santo. Nós já falamos isso no começo dessa aula. Se nós quisermos fazer as coisas na força do nosso braço, nós não vamos conseguir. Dependência do Espírito Santo é esperar a estratégia que ele vai nos dar. É esperar ele iluminar o nosso entendimento. É esperar ele dar a direção da onde nós devemos ir. De nada adianta a gente fazer as coisas dentro do nosso próprio entendimento, porque nós vamos nos frustrar, que não vamos ter o resultado que nós estamos imaginando. E quando nós temos a dependência do Espírito Santo, então nós conseguimos ver grandes resultados acontecendo. Amém? Atos 4:8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos. Nós pegarmos aqui no livro de Atos, agora capítulo 5, de 17 a 41. Eu não vou ler todo, mas eu quero dar aqui só uma parte que eu dei um ressalto, né? Então diz assim: então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então o Espírito Santo vai dar a direção, vai dar a estratégia para que você possa, né, se colocar na posição correta, na direção correta, no tempo correto. Você vê aqui em Atos 7:55, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava sentado à sua direita. Nós vamos depois falar sobre a dispersão para ilustrar essa passagem onde Estevão, que cheio do Espírito Santo, foi lá, pregou, ministrou aquilo que ele tinha testemunhado, aquilo que ele estava vivendo, foi ameaçado, mas ele não recuou. Ele não recuou e continuou com ousadia, debaixo da direção do Espírito Santo. Porque você pode ler essa história de Estevão e falar: mas o que aconteceu com Estevão? Estevão não morreu? Então o Estevão está fazendo tudo errado. Quem disse que ele estava fazendo errado? Ele morreu cumprindo o seu propósito. Ele morreu exatamente na hora certa. Porque ele estava exatamente no centro da vontade de Deus. Amém? Nós precisamos também parar de julgar as perdas, seja a morte ou outras perdas, como sendo eu estava no lugar errado na hora errada. Eventualmente, é claro, isso pode acontecer. Mas nem sempre as perdas quer dizer que você se adiantou uma determinada circunstância ou situação. Às vezes elas vão fazer parte da nossa vida. Porque de alguma maneira Deus vai glorificar o seu nome através delas. Amém? Depois, outra marca que houve naquele tempo foi a dispersão. Eu falei para vocês que os discípulos começaram pregando em Jerusalém, mas estava gostoso estar ali em Jerusalém, eles não queriam sair de lá, então Deus enviou
uma perseguição sobre eles para que eles pudessem, na dispersão, alcançarem os lugares que Deus tinha preparado para pessoas receberem a palavra. Quando nós lemos lá em Atos 6, de 8 a 15, a palavra do Senhor diz assim: Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns do que eram da sinagoga chamado dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito Santo pela qual Estevão falava. Então estes subornaram homens que dissessem: temos ouvido esse homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus, ou seja, levantaram falsas testemunhas. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, investindo, o arrebataram, levando ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque eu temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse um rosto de anjo. Gente, tomado pelo poder do Espírito Santo. Depois dos versículos 1 a 3 e depois 49 a 60, diz assim: Então lhe perguntou o sumo sacerdote: porventura é isto assim? Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia. Antes de habitar em Harã, ele disse: sai da tua terra e da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei. Depois no versículo 49 a 60. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés, que fez todas essas coisas. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais. Também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu, viu a glória de Deus, e Jesus, que estava à sua direita, disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele, e lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um homem chamado Saulo, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute esse pecado. E com essas palavras, adormeceu. E aqui, no livro de Atos, capítulo 8, versículo 1, e Saulo, esse aos quais jogaram as vestes de Estevão, né, diz aqui: Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Então, como eles não estavam correspondendo com o chamado, como não estavam se posicionando, estavam na zona de conforto, Deus enviou a perseguição para que, através da dispersão, outras pessoas fossem alcançadas. E, gente, olha que coisa tremenda. Por causa dessa perseguição, eu e você fomos alcançados. Eu e você fomos alcançados. Amém? Essas são as marcas que nós vemos na igreja primitiva. Essas marcas nós precisamos considerar para as nossas vidas também. Amém? Nós precisamos ter ousadia, precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Nós precisamos conhecer a palavra, ter relacionamento com Deus para que nós possamos crescer, possamos amadurecer e sermos instrumentos nas suas mãos. Amém? Eu falo muito para as pessoas da nossa célula. Tem alguém hoje que passou por você, que talvez você não tenha notado, talvez você não estivesse sensível ao Espírito Santo, que precisava escutar uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança.
quanto mais nesses dias de crise que nós estamos vivendo, gente, dias de crise, para alguns, são dias terríveis. Mas eu quero te dizer, nos dias de crise, se abrem as melhores oportunidades. É nos dias difíceis que as pessoas talvez estejam mais sensíveis a receberem uma palavra que traga direção, esperança, que traga fé para elas. Amém? Então não olhe para a crise como algo ruim. Olhe para ela como deve ser encarada. Oportunidade. A crise é oportunidade para eu crescer. A crise é oportunidade para eu testemunhar. Isso não significa que você tem que estar munido de vitórias em todas as áreas da sua vida para que você possa testemunhar. Você já pode testemunhar o amor que você tem no seu coração, que você recebeu da parte de Cristo Jesus. E eu te garanto que tem alguém próximo de você que precisa desse amor também. Não tenha medo. Tenha ousadia. Busque em oração. Amém? Se lance nesse chamado. Esse chamado é meu e seu. Esse chamado não é do apóstolo Lamartine. Esse chamado não são dos pastores da nossa igreja. Não são dos líderes de célula. Esse chamado é meu e seu. Eu sei que existe um tempo para se cumprir. Por isso que a gente está falando de evangelismo e discipulado. O evangelismo é aquele que vai agregar as pessoas, mas o discipulado vai prepará-las. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Nós, dentro da visão celular, entendemos isso e descrevemos isso como os passos da escada do sucesso, ok? Outros ministérios têm outra descrição, nós preferimos usar essa porque fica bem didático e claro, né? Então, a escada do sucesso porque tem passos e patamares a serem alcançados. Eu quero dar uma base bíblica primeiro para a gente falar sobre isso, que está lá em 2 Timóteo 2, 1 e 2, que diz assim: portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar outros. Vamos ver aqui como é que está funcionando isso aqui. Vamos desenhar. Então, o que nós estamos falando aqui? Timóteo. Nós estamos falando Paulo falando com Timóteo. Paulo, Timóteo, segunda geração. Timóteo, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Tudo que você me ouviu falar, Timóteo, tudo que você ouviu falar de Paulo, na presença de muitas testemunhas, confia a homens fiéis, ou seja, passa para uma outra geração, confia a outros homens aqui, ó, que vão estar ouvindo de Timóteo, que também sejam capazes de passar a outros. Percebe? Paulo, Timóteo, os próximos homens fiéis e aqueles que eles vão gerar. Gerações gerando gerações. Tudo aquilo que a geração principal tem, né? Como ele fala aqui, tudo que você me ouviu dizer, ou seja, tudo aquilo que você vivenciou na minha presença, a fé que eu tenho, meu posicionamento, minha responsabilidade, meu compromisso com Cristo, com a sua palavra. Isso você guarda, pratica e transmite, para que os outros guardem, pratiquem e transmitem. E assim vai se gerando uma onda onde se alcançam muitas vidas. E dentro desses passos da escada do sucesso, nós temos 4 patamares básicos, ok? Ganhar, discipular, consolidar, discipular, enviar, ok? Ganhar, consolidar, discipular, enviar. Nós vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas coisas para a gente entender. Existe uma sequência lógica nisso. Não adianta eu enviar alguém que eu não ganhei. E eu também não consigo enviar alguém que eu não consolidei. Então existe uma sequência lógica da parte de Deus para poder preparar não só aqueles que você vai tocar através da sua vida, do seu testemunho, da pregação ou da ministração. Mas até mesmo isso serve para a sua vida, como serve para a minha também. Amém? Então, o primeiro passo, ganhar ou evangelizar. Atos 1:8. Já lemos lá. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, serei minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, inicialmente, eles só viam Jerusalém, ok? Mas aí, impulsionados pela perseguição, eles começaram a pregar além dos judeus e foram alcançar os estrangeiros, foram alcançar os gentios. E não apenas os judeus foram levantados, mas os próprios estrangeiros foram levantados,
foram ganhos para Cristo, foram consolidados, foram discipulados e esses também foram usados para levar essa palavra adiante. Então, o ganhar e o evangelizar é literalmente nós levarmos essa palavra àqueles que ainda não conhecem. Levarmos o amor de Cristo para aqueles que ainda não conhecem. Amém? O processo de evangelização é fantástico, é maravilhoso. Só quem teve a oportunidade de tocar numa vida que entregou o seu coração para Cristo Jesus sabe como isso é tremendo, gente, como não tem preço. Você vê uma pessoa que estava andando num caminho de perdição, que estava literalmente nas sombras, nas trevas, e ter o entendimento da luz através da sua vida, e essa pessoa chegar a Cristo Jesus. Amém? Então, ganhar e evangelizar é o primeiro passo, é fundamental. Depois que nós ganhamos e evangelizamos, então precisamos consolidar. Atos 11, 22 a 24 diz assim: a notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Gente, quando os discípulos ouviram, né, da igreja que estava lá em Jerusalém, eles enviaram Barnabé. Na verdade, Barnabé foi no primeiro momento, tipo, fazer a avaliação, foi vistoriar aquele local para saber o que está acontecendo. Mas quando ele chegou lá e viu, né, o agir de Deus, o poder de Deus, como era tremendo, então ele consolidou aquelas vidas. Amém? Ele foi no primeiro momento levado mais para ser o fiscal daquela igreja. Vamos fiscalizar para ver o que está acontecendo. Mas quando ele chegou no local e viu todo aquele mover, o Espírito Santo de Deus agindo sobre aquelas vidas, então ele entendeu que era necessário consolidar. Consolidar, gente. Isso é um ponto muito importante na estratégia, né, de Deus. E é tão importante que nós temos um ministério específico para isso, que é o Ministério de Consolidação. Qual é o objetivo desse ministério na nossa igreja? Como foi também na igreja primitiva? É você pegar essas pessoas que estão entregando a vida para Jesus, que estão entregando o coração para Cristo e acompanhá-las. Não basta você pregar para elas e falar do amor de Cristo. Você quer entregar sua vida para Jesus, ela faz uma oração com ela, entrega a vida para Jesus e você larga ela. Ela precisa continuar a caminhada dela. Porque os primeiros momentos, a Bíblia fala que nós somos como crianças recém-nascidas. Você já viu uma criança recém-nascida sair andando para algum lugar? Ela vai aprender, primeiro a engatinhar, depois ela vai andar. E isso tudo é necessário, a consolidação, é o acompanhamento. É muito importante. As pessoas, tem muita gente que prefere evangelizar porque é aquele momento maravilhoso onde a pessoa entrega a vida para Cristo. Oh, glória! Mas a consolidação, são poucas pessoas que têm essa alegria de fazer. Por quê, gente? Acompanhar, muitas vezes, significa ter que ouvir essa pessoa, significa ter um relacionamento com essa pessoa, significa, às vezes, ter que conviver com alguns problemas que essa pessoa tem. É difícil, essas pessoas, às vezes, são complicadas, nós também somos. E as pessoas não têm paciência. Nos dias de hoje ainda, as pessoas têm pouca paciência um com o outro. Sabe, é de olhar para aquele que está limitado, que ainda tem tanto problema, que só entregou a vida para Cristo Jesus, mas tem toda uma vida para caminhar. E é você ter compaixão, ter paciência para ouvir, para orar, para ensinar. Isso é acompanhamento. Eu dou glória a Deus para todos os pastores e líderes da minha igreja que me acompanharam no início da minha caminhada cristã, e quando eu falo início, não é isso de meses, não, é de anos. Mas principalmente, eu dou glória a Deus pela vida do Val e da Silvia, os pastores Val e Silvia da nossa igreja, porque quando eles me pegaram na rede de jovens, eu tinha acabado de chegar, era recém-convertido. Gente, eu era cheio de problemas, cheio de questões, cheio de dificuldades, distorções, e eles tiveram uma paciência comigo, gente. Isso é consolidar. E a consolidação é muito importante. A porta de entrada da igreja é enorme. Tem muita gente se convertendo por conta dos problemas, das crises, das situações adversas. Tem muita gente se convertendo. Mas acredite se quiser, a porta de saída é pelo menos 3 vezes maior que a de entrada. Porque a pessoa entra lá,
ela é tocada por aquela palavra, ela entrega a sua vida para Cristo Jesus, ela se quebranta, ela vê todo aquele amor, mas ninguém vem conversar com ela, ninguém vem dar um apoio, ninguém vem acompanhá-la. Ela vai se sentir só, ela vai sair de lá. Ou ela vai ir para uma outra igreja, e se tanto, glória a Deus que ela encontre um lugar e alguém consolide ela, ou essa pessoa vai voltar para o mundo, de onde ela saiu. Só que ela vai voltar de uma maneira ainda mais frágil, porque ela vai chegar sem o entendimento, né, da batalha espiritual que existe e da posição que ela tomou. Amém? Então é muito importante nós entendermos que a consolidação, além de ser um ministério, claro, dentro da nossa igreja, dentro de muitas igrejas, mas também é um chamado nosso de nós acompanharmos pessoas, de termos paciência, termos compaixão, investirmos tempo. Amém? Vai exigir de você investir tempo, assim como você também deseja que alguém invista tempo na sua vida, você também vai investir tempo na vida de alguém. Depois, discipular, Atos 11, 25 e 26. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo, tendo-o encontrado, levou para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Olha que grande bênção o discipulado. O discipulado já é literalmente você munir, né, as pessoas que você está acompanhando das capacitações para prepará-lo para o ministério dele. A consolidação visa firmar, visa ensinar os primeiros passos. O discipulado já visa, esses passos já foram dados. Agora você já tem uma certa capacitação. Agora você vai receber o restante da capacitação que você precisa para poder cumprir o seu chamado. Então, o discipulado já é um outro nível de relacionamento, onde nós vamos efetivamente atacar dentro das suas capacitações do conhecimento da palavra de Deus, nível de relacionamento com Cristo, seu nível de oração, intercessão, suas experiências e testemunhos com o Senhor. O discipulado vai preparar você, literalmente te municiar de tudo que você precisa para poder, enfim, cumprir o seu propósito. Amém? Nós vemos aqui nesse exemplo, Barnabé foi à procura de Saulo, levou para Antioquia. O que eles fizeram lá? Durante um ano, eles se reuniram, ok? Com aquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Então, durante aquele um ano, eles foram preparando aquelas pessoas. E essas pessoas que foram discípulas, tanto de Barnabé como de Paulo, enfim foram chamados pela primeira vez cristãos, para você ver como isso é importante. E você precisa também, outra coisa que foi interessante aí quando você lê esse texto Barnabé foi para Tarso à procura de Saulo. Por que ele foi à procura de Saulo? Grande parte do discipulado de Saulo ou de Paulo foi através de Barnabé. Você imaginou que coisa tremenda? Barnabé investiu algum tempo na vida de Saulo ou de Paulo, né, com as capacitações, com o ensino, direções, estratégias, tudo aquilo que o Espírito Santo de Deus munia ele, não que Paulo não tivesse o Espírito Santo, mas ele estava crescendo. E olha o tremendo homem de fé. Gente, o tremendo homem de fé, poderoso no Espírito Santo que Paulo se tornou, por conta de ter sido acompanhado, preparado, municiado para poder cumprir o seu chamado. Amém? E depois a gente vai para o último passo, ok? Que é o enviar. Enviar. Atos 13, de 1 a 3. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão por sobrenome, Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes o tetrarca, Saulo, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo as mãos sobre eles, os despediram. O que é aqui despediram? Não é mandar embora eles, enviaram. Olha, agora vocês vão, porque é uma missão para vocês cumprirem. Amém? Então isso é muito importante na minha vida e na sua, da mesma maneira que aconteceu na igreja primitiva, isso está acontecendo hoje na minha vida e na sua. Então essa escada do sucesso, esses patamares, essas performances que nós vamos passar desde sermos ganhos até sermos consolidados, até sermos discipulados e então sermos enviados, isso faz parte de todo o crescimento e de todo o propósito de todo cristão. Amém? Não é o enviado, não é o pastor. Não, eu estou enviando ele porque ele vai ser pastor, eu estou enviando ele porque ele vai ser líder de célula, eu estou enviando ele porque ele vai ser bispo. Não.
você vai ser enviado também. Esse curso, ele visa preparar, por isso que chama os 7 passos, né, com Jesus, esses primeiros passos que você passa quando você entrega a sua vida para Cristo Jesus. O objetivo desse curso e dessas aulas é te dar as primeiras noções, os primeiros entendimentos, discernimentos, experiências com Deus, durante esses primeiros passos, para que você possa passar por os próximos níveis. Amém? Então você está sendo municiado, você está sendo preparado, você está sendo capacitado, você está sendo consolidado. A nossa ideia, inclusive, desse curso nem era que ele fosse um curso online. O objetivo desse curso era um curso presencial, porque, gente, a gente pode acompanhar vocês através das aulas, podemos receber pedidos de oração, podemos conversar pelo WhatsApp, enfim, existem muitas maneiras, mas o objetivo principal dele era efetivamente que nós tivéssemos um contato, que houvesse uma proximidade, porque a consolidação vai exigir um pouco mais do que apenas a gente ter um contato virtual. Eu sei que o momento está difícil, a pandemia tem atrapalhado, mas vai voltar esse momento em que nós vamos ter proximidade. Amém? E eu, às vezes, falo com pessoas que são de outras cidades ou de outros estados, e eu tenho orado, Senhor, levanta pessoas no lugar onde eles estão, pessoas que te amam, pessoas apaixonadas pelo Senhor, para poderem dar esse acompanhamento que eu, à distância, não vou conseguir dar da mesma maneira. Amém? Eu oro para que Deus levante na sua vida pessoas apaixonadas por Cristo e sejam pessoas capacitadas, cheias do Espírito Santo, para que elas possam consolidar, acompanhar você, investir na sua vida como um dia também investiram na minha. Porque o revés disso, né, o outro lado disso, é que quando você estiver capacitado, quando você for enviado, você vai ser aquele que vai ganhar vidas, que vai acompanhar também como um dia você foi acompanhado. Você vai discipular e preparar pessoas e enviá-las como um dia também você foi enviado. Amém? A igreja primitiva é um excelente exemplo, é a base, né, do que nós entendemos como chamado, como propósito da vida de um cristão. É claro que cada um tem um propósito e um chamado em específico, ok? Mas num âmbito geral, nós podemos falar com tranquilidade que nós fomos chamados para ganhar, consolidar, discipular e enviar. Amém? E que nós possamos cumprir isso efetivamente com alegria no coração, possamos estar dispostos a aprender, a nos submeter, a estar sensíveis ao Espírito Santo, e coisas tremendas vão acontecer na sua vida. Amém? Eu tenho muitas experiências através de células que eu fiz, através de ministérios onde eu estive, não apenas naqueles que eu fui líder, eu estive na liderança, mas de estar servindo em alguns ministérios, de poder acompanhar, de poder investir em vidas, assim como também estavam acompanhando e investindo na minha. E você vê a transformação da vida de uma pessoa, ver o agir de Deus na vida de uma pessoa que antes estava perdida. Gente, não tem preço. Não tem preço. É muito exultante isso. Eu falo isso com temor mesmo, falo isso para a glória de Deus, porque é uma das experiências mais tremendas que a gente tem, é ver as pessoas sendo tocadas através das nossas vidas. Amém? Então, hoje estamos efetivamente fechando esse ciclo de como nós vamos fazer para compartilhar a nossa fé com aqueles que estão à nossa volta, principalmente entendendo como funcionou isso na igreja primitiva, como aqueles homens e mulheres vivenciaram isso, e nós também podemos, dentro da mesma medida, porque o Espírito Santo é o mesmo, Cristo é o mesmo, e Deus o Pai não muda nunca. O mundo pode ter mudado, a tecnologia pode ter crescido, as circunstâncias podem ser diferentes, mas o coração do homem é o mesmo e o poder de Deus também é o mesmo. Amém? Eu queria fazer uma oração com você nessa noite. Eu queria que você repetisse comigo isso, essa oração. E eu vou instruir você através dessa oração para que nós venhamos pedir da parte de Deus que Ele nos faça compreender o que é esse chamado, como nós podemos nos posicionar diante dele. Repita assim comigo: Senhor Jesus, hoje eu vi através do exemplo da igreja primitiva
quão tremendos feitos o Senhor fez através da vida daquelas pessoas. Senhor, levanta na minha vida pessoas para investir em mim. Levanta ao meu redor pessoas apaixonadas e cheias do teu Espírito, que me acompanhem, que me ensinem, que me deem instruções, que consolidem a minha vida, que me preparem para eu cumprir o meu propósito. E, Senhor, quando eu estiver pronto, levanta pessoas de oportunidades à minha volta, porque eu também quero propagar esse amor. Eu também quero consolidar pessoas. Eu também quero ser um instrumento de amor para levantar, preparar e cuidar de vidas como um dia também cuidaram da minha. Te peço, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, gente. Amém.